A vida, por vezes, nos apresenta com inícios que não compreendemos. Assim foi com José. Ele era um jovem cercado pelo amor de seu pai, Jacó. Era um amor visível, um amor que se vestia. Jacó lhe deu uma túnica especial, feita de muitas cores. Aquela túnica era mais do que um presente, era um símbolo. Representava um lugar de destaque, uma promessa silenciosa de um futuro brilhante. José, em sua juventude, também tinha sonhos grandiosos. Ele via o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Eram visões que falavam de um destino que ele mal podia imaginar. Mas o amor que o aquecia também gerava sombras. Seus irmãos viam a túnica colorida e sentiam o frio da inveja. O favoritismo de Jacó abriu uma ferida no coração deles. A inveja é um sentimento traiçoeiro. Ela nos cega para o bem do outro e nos faz acreditar que a felicidade alheia é a causa de nossa tristeza. Eles não viam José, o irmão. Viam apenas o filho preferido, o sonhador cujas visões pareciam diminuí-los. A semente do ressentimento foi plantada e regada a cada dia, em cada olhar de desdém e em cada palavra não dita. A convivência tornou-se um campo minado de emoções. Os sonhos de José, compartilhados com a inocência de quem não conhece a maldade, soavam como arrogância aos ouvidos de seus irmãos. Eles não conseguiam celebrar as promessas que Deus fazia a José. Em vez disso, sentiam-se ameaçados por elas. O coração humano é um lugar de grandes mistérios. Pode abrigar o amor mais puro e, ao mesmo tempo, a inveja mais amarga. A família, que deveria ser um porto seguro, transformou-se em um lugar de conflito e dor para o jovem sonhador. Um dia, a inveja transbordou. Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam no campo. De longe, eles o viram chegando, envolto em sua túnica de cores. E naquele momento a escuridão tomou conta de seus corações. Eles não viram o irmão que vinha em paz, mas a oportunidade de apagar o brilho que tanto os incomodava. A decisão foi rápida e cruel. Eles o arrancariam de suas vidas, venderiam o sonhador e diriam ao pai que uma fera o havia devorado. Aquele foi o início de uma longa e dolorosa jornada para José. A jornada de José para o Egito foi marcada pelo silêncio e pela dor. Ele não era mais o filho amado, era uma mercadoria. Seus sonhos pareciam distantes, quase uma ilusão de uma vida que não existia mais. Foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. Mesmo na condição de escravo, a presença de Deus estava com ele. José não se entregou ao desespero. Ele trabalhou com dedicação e honestidade. Sua competência era notável. Tudo o que ele tocava, prosperava. Potifar viu isso e confiou a José a administração de toda a sua casa. Era um pequeno raio de luz na escuridão. No entanto, a vida é feita de provas. E algumas provas vêm para testar a nossa integridade. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a retidão de José, tentou seduzi-lo. Dia após dia, ela o assediava. Mas José se manteve firme em sua fé e em sua lealdade. Ele sabia que ceder seria pecar contra Deus e trair a confiança de seu senhor. Sua resposta foi clara. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A virtude muitas vezes nos coloca em situações difíceis. Manter-se fiel aos próprios princípios exige coragem. A recusa de José despertou a fúria da mulher rejeitada. Ela o acusou falsamente do crime que ela mesma queria cometer. A mentira dela foi mais forte que a verdade dele. Potifar, enfurecido e enganado, mandou José para a prisão, o lugar onde ficavam os prisioneiros do rei. Aquele raio de luz se apagou. José foi lançado em um poço ainda mais fundo que aquele em que seus irmãos o jogaram. A injustiça dói na alma. Ser punido por fazer o que é certo é um dos fardos mais pesados que uma pessoa pode carregar. Mesmo na prisão, um lugar de esquecimento e desesperança, José não perdeu a fé. Ele continuou a ser quem era, um homem justo e temente a Deus. O carcereiro logo percebeu as qualidades de José. Assim como na casa de Potifar, ele conquistou a confiança e foi encarregado de cuidar dos outros prisioneiros. Ali, no lugar mais improvável, Deus continuava a moldar o coração de José. A prisão não era o fim de sua história. Era apenas uma dolorosa, mas necessária, estação em sua longa jornada de espera e preparação. Deus estava com ele na escuridão.
A prisão era um lugar de silêncios e longas esperas. Mas Deus fala conosco até mesmo nos lugares mais improváveis. Certo dia, 2 prisioneiros importantes chegaram, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e estavam angustiados, pois não havia quem os interpretasse. A sensibilidade de José o fez perceber a tristeza em seus rostos. Ele não se fechou em sua própria dor. Ele olhou para a dor do outro e ofereceu a única coisa que tinha sua fé. Ele disse que as interpretações pertenciam a Deus. José ouviu os sonhos com atenção. Ao copeiro, ele revelou boas notícias. Em 3 dias, ele seria restaurado ao seu cargo. Ao padeiro, a notícia foi triste. Ele seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. Antes de o copeiro partir, José fez um apelo simples e humano. Quando tudo estiver bem contigo, por favor, lembra-te de mim. Fala de mim ao faraó para que eu possa sair deste lugar. Era um pedido de quem anseia pela liberdade, um pedido de quem confia na gratidão humana. Era a esperança de que sua inocência fosse finalmente reconhecida. Mas a gratidão humana, por vezes, é frágil. O tempo passou. 2 anos inteiros se passaram. O copeiro, feliz em sua liberdade e em seu cargo, esqueceu-se de José. O esquecimento é uma forma silenciosa de abandono. Para José, cada dia na prisão deve ter sido uma nova prova de fé. A promessa de liberdade parecia ter-se perdido no tempo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele tem um ritmo próprio, uma sabedoria que não conseguimos alcançar. A longa espera estava fortalecendo José para um momento que mudaria sua vida e o destino de uma nação inteira. Então, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém no Egito conseguia decifrar. O governante estava profundamente perturbado. Foi nesse momento que o copeiro se lembrou. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. A memória, às vezes, precisa de um empurrão do destino para despertar. José foi chamado às pressas. Ele se apresentou diante do homem mais poderoso do Egito, não com arrogância, mas com a mesma humildade de sempre. Ele deixou claro: não está em mim. Deus é quem dará ao faraó uma resposta de paz. Diante do faraó, José ouviu os sonhos sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. A interpretação veio clara e direta de Deus. Haveria 7 anos de grande fartura em todo o Egito, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que a abundância seria esquecida. Mas José não parou na interpretação. Ele ofereceu um plano. Ele aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e a colocá-lo no comando para armazenar grãos durante os anos de fartura, preparando o país para os anos de escassez. O faraó ficou maravilhado, não apenas com a interpretação, mas com a sabedoria e o espírito divino que habitavam em José. Ele olhou para seus conselheiros e perguntou: acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? A resposta era óbvia. O faraó não precisava procurar mais. Ali, diante dele, estava o homem certo. Em um único dia, José passou da prisão para o palácio. Ele foi nomeado governador de todo o Egito, o 2º homem mais poderoso do mundo conhecido. Aquele que foi vendido como escravo, agora vestia linho fino e um colar de ouro. Os anos passaram como José havia previsto. A fartura veio, e ele administrou o armazenamento com maestria. Depois, a fome chegou, cobrindo não apenas o Egito, mas todas as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde sua família vivia. A necessidade fez com que os irmãos de José viajassem ao Egito em busca de comida. Eles se curvaram diante do governador, sem reconhecer o irmão que haviam vendido tantos anos antes. O sonho de José, o sonho dos feixes de trigo se curvando, estava se cumprindo diante de seus olhos. Após testar seus corações e ver que haviam mudado, José finalmente se revelou. A cena foi de choque, medo e lágrimas. Mas no coração de José não havia espaço para vingança. Havia apenas um entendimento profundo dos caminhos de Deus. Ele disse a seus irmãos palavras que ecoam através dos séculos. Não se entristeçam, não se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Ele os perdoou completamente. O perdão de José não apenas libertou seus irmãos da culpa,
mas também curou a ferida mais profunda de sua própria alma, restaurando sua família e mostrando que Deus pode transformar o maior mal em um bem inimaginável.